Esse vídeo é um vídeo resposta ao canal Filosofia Acadêmica com Elan Marinho, feito pelo Elan Marinho, e Espectro Cinza, feito pela Glenda Maroto. É uma participação, eles fizeram o vídeo meio que juntos aí, embora ocorra no canal do Elan Marinho. Mas como é sempre legal a gente incentivar aí pessoas que estão produzindo conteúdo aí se indicarem, né? Então eu vou deixar os dois canais aí para quem tiver interesse então de assistir o vídeo original, assistir o vídeo ao qual eu respondo, embora eu também venha trazer uma série de conteúdos, né? Eu não vou presumir que vocês tenham assistido o vídeo deles para que esse vídeo faça sentido, para que esse vídeo traga uma série de coisas interessantes. Então eu vou tentar explicar um pouco essa questão da filosofia analítica e filosofia continental e vou responder uma série de coisas que eles comentam no vídeo que eu acho bastante interessante de serem respondidas. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem está chegando agora já deixa o like maroto, ativa o sininho e se inscreve no canal. Então, filosofia analítica, como o próprio nome já diz, é uma filosofia centrada na análise, né? Ela começa num contexto onde ela busca resolver problemas de linguagem, ou seja, a análise de enunciados linguísticos, tá? Então, resolver enunciados linguísticos muitas vezes é resolver problemas filosóficos. Eu acho, inclusive, questões como relativismo, verdade, objetividade dos valores morais são coisas que poderiam ser resolvidos por um viés linguístico e que, inclusive, diga-se de passagem, muitos analíticos, inclusive o Michael Hilmer, que o Elan e a Glenda usam para fazer um outro vídeo depois sobre filosofia analítica, ele é alguém que tem uma série de problemas com questões de linguagem e, por não saber resolver esse problema, cai em uma série de problemas filosóficos que não existem, comete uma série de injustiças com os pensadores continentais. A partir da década de 60, com a virada linguística, essa questão só linguística ou predominantemente linguística da filosofia analítica acaba indo em direção a uma filosofia mais centrada no espírito científico. Então, reduzir a filosofia analítica nos dias de hoje à linguagem seria um erro, tá? Mas dizer que a filosofia analítica, o filósofo analítico entende-se muito próximo como um cientista e entende que ele tem então uma atividade mais objetiva do que o continental, isso não seria um erro dizer isso, tá? No início, a filosofia analítica ela é produzida predominantemente no mundo anglófono. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália, especialmente Reino Unido e Estados Unidos. Porém, isso vai se ampliar de modo que você pode encontrar hoje em dia filósofos analíticos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive na América Latina, e o mesmo pode ser dito da filosofia continental. Dá para dizer também que ela se afasta desses pressupostos linguísticos e até desses pressupostos positivistas, né? Então esse espírito científico não necessariamente precisa ser um espírito positivista, e temos aí uma ampla filosofia analítica que eu nem tenho muito como comentar porque eu não sou um filósofo analítico e não estudo a grande maioria deles. Para citar alguns exemplos de filósofos que são considerados analíticos, a gente poderia citar John Rawls, Isaiah Berlin, Rudolf Carnap, Daniel Dennett, Hilary Putnam, Robert Nozick, John Searle, Thomas Nagel e Wittgenstein. Embora seja mais uma fase de Wittgenstein e não toda a carreira dele. Já a filosofia continental, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela foi uma expressão criada pelos filósofos anglófonos. Ela foi uma expressão criada pelos filósofos analistas. Então, de fato, não existiu alguém que disse eu sou um filósofo continental, eu vou me entender como um filósofo continental. Se a gente for parar para pensar, filosofia analítica, né? Já diz no próprio nome um pouco o que ela quer fazer, análise. E filosofia continental não, né? Filosofia de um continente, tá dizendo uma questão geográfica, né? Então você contrasta uma questão filosófica com uma questão geográfica. É algo que não faz muito sentido, e por que não faz muito sentido mesmo? Mas então, ao pensar em filosofia continental, a gente tem que pensar no continente europeu, especialmente França e Alemanha, pelo menos nesse momento inicial. Quem são os pensadores que vão ser incluídos aí? A fenomenologia de Husserl ou Merleau-Ponty, a ontologia de Martin Heidegger, a psicanálise de Freud e Lacan, o existencialismo de Sartre e Simone de Beauvoir, o materialismo histórico de Marx e Engels, o estruturalismo de Lévi-Strauss, o pós-estruturalismo de Foucault, a desconstrução de Jacques Derrida,
Derrida, a teoria crítica da Escola de Frankfurt e muitos outros pensadores. Eu já convido vocês a refletir o quão amplo e o quão diferentes são os inúmeros pensadores que a gente está tentando inserir na caixinha dos filósofos continentais. A principal crítica dos continentais para os analíticos é que a filosofia analítica adota de maneira um tanto quanto ingênua uma perspectiva científica e formalista, sem sequer interrogar seus pressupostos. A principal acusação que os analíticos fazem aos continentais é que eles acabam se preocupando demais com a exegese dos pensadores filosóficos, dos grandes pensadores filosóficos, ou das grandes autoridades filosóficas, do que com a clarificação de problemas filosóficos. Então, talvez um dos pontos mais importantes debatido no vídeo lá do Elan com a Glenda é que os filósofos analíticos são mais claros, eles tendem a ir direto ao ponto, eles tendem a escrever para serem entendidos, e os filósofos continentais são obscuros, muitas vezes eles utilizam-se de metáforas, muitas vezes eles não explicam os termos, né? Então o filósofo analítico, quando vai tratar de um conceito, ele normalmente vai dizer, olha, por esse conceito eu entendo isso, ele vai ter uma cadeia argumentativa, você vai conseguir identificar facilmente as premissas e as conclusões desse filósofo, diferente dos continentais. Essa crítica ela está correta, tá? Mas eu vou fazer uma série de críticas, a própria crítica e uma série de reflexões, mais reflexões do que críticas, tá? Porque, de fato, se você pegar um Heidegger da vida, é quase ilegível o que ele está querendo dizer. Outra crítica que, na verdade, segue o mesmo caminho da crítica anterior é que eles usam muitos jargões, eles usam, inclusive, muitas palavras de outras línguas sem traduzi-las, né? O Elan até pergunta no vídeo, faz sentido eu usar a palavra Zeitgeist para quem não fala alemão? Então, sobre essa crítica, eu acho que se for realmente explicada, né, eu sou alguém que defende a clareza argumentativa, se for realmente explicada, é interessante colocar um neologismo ou colocar, trazer de outra língua para uma escrita, porque muitas palavras são de difíceis tradução, tá? Então, o termo Zeitgeist a gente pode traduzir como espírito, mas se a gente traduzir como espírito, não é bem o espírito, não é o espírito que a gente está pensando quando a gente pensa na palavra, podemos pensar no espírito de um povo, enfim, a tradução sempre fica um tanto quanto complexa, então é legal jogar o termo, mas é legal traduzir o termo também, porque daí você vai saber que você vai entender melhor o termo se você tiver o idioma. E isso é uma premissa que os filósofos continentais defendem, pressupõem, na verdade, muitas vezes. Você filosofar em línguas diferentes, a gente pensa diferente em línguas diferentes, tá? O filósofo analítico, ele tende a pressupor que existe uma racionalidade na humanidade e que todo mundo pensa mais ou menos da mesma maneira, todo mundo percebe os fenômenos, os conceitos da mesma maneira, e na verdade, pro analítico não é bem assim. A linguagem, ela constitui os seres humanos. Então, se você tem uma linguagem diferente da minha, você pensa um pouco diferente de mim. Embora, é claro, as traduções sejam possíveis e existam excelentes traduções, tá? Mas o ideal seria que você lesse o texto no idioma original com certa fluência, porque assim você conseguiria entender eles melhor. Então, já vem uma questão, né? O alemão é uma língua extremamente complicada, extremamente complexa, eles escrevem, né, um monte de coisa tudo junto ali, eles pensam de uma maneira diferente. Então, é muito difícil de traduzir algo em alemão para português e ficar bom. Não quer dizer que não existe, tá? Mas a tradução também, né, a gente está falando então continentais de alemães e franceses, a tradução desses dois idiomas, especialmente do alemão, é um tanto quanto difícil. E os franceses, eu já diria que eles pensam realmente de uma maneira mais abstrata que a gente tem dificuldade de acessar. A Glenda então faz a crítica de que as pessoas perdem muito tempo tentando interpretar os pensadores quando poderiam estar usando esse tempo para usar o pensamento deles e, enfim, para entender e para seguir adiante com os conceitos, o que eu considero bastante justo e bastante relevante.
O Elan faz adendo que enquanto o analítico está mais próximo de um cientista, o continental está mais próximo de um literato. Daí eles fazem uma discussão se seria realmente próximo de um literato ou de um poeta. Eu diria que um tanto quanto dos dois. Realmente é mais comum você ver literatura filosófica num continental, né? Então, por exemplo, o Camus, né, o existencialista do absurdo, que vai ter A Peste, que vai ter O Estrangeiro, que vai ter o Mito de Sísifo. E você pode encontrar literatura filosófica sim na filosofia continental, e inclusive poesia filosófica. Não sou muito bom de poesia citar aqui, então, mas sim, é uma crítica bastante válida, se bem que eu não acho que é uma crítica, eu acho uma virtude estar próximo do literato, estar próximo do poeta, ter uma filosofia que, para mim, pela minha visão de continental, é uma filosofia mais aberta. Qual que é a crítica, então, que eu vou fazer sobre a visão da filosofia analítica acerca da filosofia continental, que é um dos principais objetivos desse vídeo? A primeira é que, ao agrupar uma coisa tão diversa, né, o pensamento de Heidegger, de Freud, de Sartre, coisa tão diversa, num termo continental, um termo geográfico, o que a gente está fazendo, na verdade, é muito próximo do que os gregos faziam com os bárbaros, né? Todo mundo que é grego, quem não é grego é bárbaro. Então, quem não se adentra nessa caixinha que é o grego, é tudo bárbaro, como se fosse todos os outros povos fossem a mesma coisa. De certa forma, eu vejo que os analíticos fazem isso, né? Quem não está dentro do clubinho analítico é continental. Continental é a pessoa que produz filosofia no continente, independente de que filosofia seja essa. Eu acho que a tradição filosófica continental, também analítica, na verdade, ela é um tanto quanto eurocêntrica, abrindo espaço para Estados Unidos, Canadá, né, outros países aí também de primeiro mundo. Então esse eurocentrismo justifica um pouco da dificuldade que a gente encontra nos continentais, mas que a gente também encontra nos analíticos. O fato dos analíticos não serem obscuros não quer dizer que eles não sejam complexos, e muitas vezes a complexidade deles torna os textos deles inacessíveis pra gente. E esse eurocentrismo precisa ser derrubado. Está sendo, né? De certa forma, a gente encontra tanto o analítico quanto o continental em vários locais do mundo hoje, mas ainda assim, aquela ideia de que os grandes pensadores provêm da Europa, a gente está engatinhando para derrubar. Outra resposta que eu dou é que existem inúmeros pensadores continentais que escrevem de maneira bastante clara. Eles só são menos famosos. Existe o Richard Roth, que na verdade ele teve toda uma formação analítica e acabou desenvolvendo uma filosofia pós-moderna, então, que seria classificada como continental, mas eu vou citar alguns nomes de supostos continentais, alguns até podem ser norte-americanos, né, ou anglófonos, mas fazem uma filosofia continental na medida em que não fazem uma filosofia analítica, e é só esse critério que é utilizado mesmo, né? Então, por exemplo, Pierre Dardot, Christian Laval, Wendy Brown, Chantal Mouffe, Frantz Fanon, Grada Quilomba, dentre outros, são pensadores ou filósofos, né? Tem cientista político, psicanalista nessa lista aí, tá? São pensadores, são filósofos continentais que escrevem de maneira bastante clara. Como não existe um elo na filosofia continental, a obscuridade dos obscuros tem que ser analisada isoladamente. Não existe um fator que fazem com que alguns pensadores, de fato os maiores, muitos dos maiores podem entrar nessa lista, né? Não existe um único fator que faça com que eles sejam obscuros. Então, por exemplo, Heidegger era nazista, tá, gente? Existe certa passação de pano, porque Heidegger é um pensador muito grande, né? A ideia de que não, ele teve ali um período nazista, mas que eventualmente ele percebe o absurdo. Heidegger morreu nazista, tá? Talvez eu faça um vídeo sobre isso em algum momento, se bem que isso é já fofoca filosófica, né? Não sei se vai caber, mas enfim, Heidegger morreu nazista, tá? Heidegger era nazista mesmo. E tem todo um elitismo aí. Eu acho bastante duvidosa essa idolatração que a gente tem por Heidegger, tá? Eu não entendo para dizer se ele é um charlatão ou não sou capaz de opinar, porque realmente é obscuro num nível, talvez o mais obscuro da história da filosofia. Então, mas assim, então para quê, né? Eu confesso que eu não tenho muito interesse em estudar Heidegger,
E eu acho que essa obscuridade faz bastante sentido de acordo com a personalidade individual mesmo, tá? Eu não gosto muito de explicar as coisas por personalidades individuais, tá? Mas nesse caso, talvez eu me atreva a fazer isso. Se você discorda e tem alguma informação que possa acrescentar, eu agradeceria que deixasse nos comentários. Freud, Sartre e Marx escrevem relativamente bem, especialmente Freud. Freud escreve muito bem. A dificuldade de entender essas obras se dá muito mais devido à complexidade do que a uma má escrita, do que a uma obscuridade, embora existam momentos obscuros aí que eu realmente não saberia explicar. Mas eu diria que o ponto mais importante que gera obscuridade nos pensadores continentais é que muitos deles estão tentando trabalhar com os limites do nosso pensamento. Eles estão questionando o próprio modo como a gente pensa. Os três grandes são um bom exemplo, né? Marx, Freud e Nietzsche, que foram altamente revolucionários para o pensamento ocidental, enfim, ou pensamento filosófico mundial, eu diria. Tá? A gente não tem muito pensadores analíticos que são revolucionários na filosofia, tá? A gente tem bons pensadores analíticos, né? O Russell eu gosto bastante, mas se bem que eu li mais a história da filosofia de Russell, que daí já não é uma coisa analítica, mas enfim. Mas a gente tem bons pensadores analíticos, mas pensadores revolucionários a gente vai encontrar nos continentais. Nós, enquanto seres humanos, nós possuímos um vocabulário limitado, né, de palavras e conceitos e modos como percebemos o mundo. Esse vocabulário, para o analítico, ele presume que com esse vocabulário já é suficiente fazer filosofia, né? A gente tem a lógica, a gente tem a razão, a gente tem capacidade de análise e a gente consegue fazer filosofia com isso e não precisa muito mais disso. Normalmente o filósofo continental, né, que já não é um termo então que eu acho interessante a gente aderir, mas normalmente o filósofo continental, ele está trabalhando com a tentativa de ir além das fronteiras, ir além do nosso próprio vocabulário e reformulá-lo. Inclusive vocabulário conceitual, tá? Então o modo como pensamos hoje é proveniente de uma série de revoluções filosóficas que foram existindo ao longo da história. Tá? A gente só chama de continental século XIX para cima, XIX, XX, mas enfim, existem filósofos não analíticos em toda a história da filosofia. A filosofia analítica que eu diria que é nova, inclusive. Então, por isso que também isso deixa frágil a distinção, né? Os analíticos pressupõem que nós já temos a ferramenta completa para fazer filosofia e os continentais não. Os continentais vão questionar a própria ferramenta, a própria razão, a própria verdade, o próprio modo como a gente pensa, os próprios conceitos, e eles não estão seguros de que a gente pode fazer filosofia apenas com o que a gente tem hoje. Então eles estão trabalhando no limite do pensamento. Isso de fato gera muita dificuldade, inclusive obscuridade. Isso não quer dizer que boa parte dessa obscuridade não poderia ser evitada com boa vontade e com a ideia, né, com fortalecimento de que a clareza é uma virtude. Para mim, a clareza é uma virtude e a obscuridade, se necessária, faz parte. A gente precisa então deixar ela adentrar na história da filosofia até que ela deixe de ser obscura, mas existe muita obscuridade desnecessária. Então era basicamente isso que eu tinha a dizer acerca do vídeo resposta. Boa noite.